Fala, GV, boa noite. Bom, a gente começando mais uma live aqui hoje e essa live vai ser um pouquinho diferente da que vocês estão acostumados aí. Nessa live de hoje, a gente vai bater um papo com um dos nossos embaixadores aí, né, com um dos líderes do movimento. E esse bate-papo vai ser mais como uma forma de vocês conhecerem um pouco das histórias de GVs. E a ideia é que futuramente um de vocês também participem aqui com a gente, contando um pouquinho da história de vocês, contando um pouquinho da história aí de superação, a história aí de como a gente fez o negócio acontecer. Então vamos lá, vamos trazer esse cara aqui para bater um papo com a gente aqui agora. Vai lá, enquanto... Ah, beleza. Grande Gustavo, boa noite. Tranquilo? Felipe, antes da gente começar aqui, cara, vamos... Legal estar contigo aqui, viu, Gustavo? Cara, prazer imenso estar com você. Primeira vez que eu tô fazendo... Eu tô participando dessas lives aqui com vocês, né? Pô, e já no papel interessantíssimo, né? Como assim, anfitrião aí, né? Muito bacana. Cara, eu ia dar um oi pra galera antes de você entrar, mas já que você entrou, eu vou deixar pra você dar um oi pro pessoal aí. Galera comentando aqui, galera saudando a gente aqui. Olha, a Nélia. Claro, oi pessoal, estamos chegando aqui, a Nélia na área, o pessoal das embaixadas na área. É um prazer estar aqui hoje com vocês novamente, com o Gustavo e com vocês. A gente, eu fico particularmente muito feliz de estar podendo compartilhar desse movimento junto com vocês. Eu que aprendi muito e continuo aprendendo todo dia. Então, para mim, estar aqui é um prazerzaço, é uma honra. Eu fico lisonjeado de ser convidado para estar aqui, viu? Boa noite para todo mundo aí. Bom, boa noite, pessoal. Agora, oficialmente, né? Depois do Felipe já dar um oi aí. Na verdade, o Felipe está aqui pela segunda vez, Felipe? Isso, é a segunda vez. Né? É a segunda vez. Eu que estou de calouro aqui e eu vou entrevistar o Felipe hoje. Olha que honra. Cara, legal. Eu tive aqui, foi acho que na segunda live que a gente começou. Eu não recordo agora qual é a live que a gente está fazendo, mas já tem pelo menos 1 ou 2 meses que a gente está fazendo. E na segunda live a gente falou sobre, eu acho que foi sobre resolução de problemas, algo assim. Foi bem bacana também, então assim, eu tenho achado bem legal as lives que a gente vem fazendo toda semana. E cada vez mais vem surgindo ideias novas, né, ideias bacanas, de como é que pode ser essa dinâmica da live, né? Hoje, inclusive, é uma dessas ideias novas, né? Sim. Foi muito bom você ter feito a live de resolução de problema, porque o objetivo dessa live hoje é te dar problema, cara. Fazer um monte de perguntas para trazer problema para você aí. Só para situar o pessoal aqui, pessoal, olha só, qual é a ideia dessa live de hoje? Na verdade, uma coisa que a gente estava conversando há algum tempo, e conversei um pouquinho isso com o Felipe antes da live aqui, é a gente começar a entender as histórias de vocês, entender quem são vocês, quem somos nós, na verdade, né? E eu gosto muito do tema lá do meu sucesso, de que histórias inspiram histórias, né? E eu acho isso bacana. Então, a ideia dessa live hoje é justamente a gente começar a falar dessas histórias. Falar, cara, Felipe, dá uma lição pra gente. Ele vai falar uma coisa. Agora, quando ele contar a história, essa lição fica muito mais palpável. E é justamente essa a ideia. Por aí, Felipe? Sim, é isso mesmo. Inclusive, quando você falou isso, na verdade, a gente vem aí, uma das iniciativas, né, do teu comitê tem sido buscar essas histórias, né? E aí, enfim, vocês vão ter todo um trabalho que vai ser novidade ainda em breve para todo mundo. Mas, assim, desse movimento a gente vê muitas histórias bacanas, sabe? A gente fala aqui sobre empreendedorismo. Oi, Thaís. Tudo bom, querida? Você vê que você vai encontrando amigos aqui. A gente vai chegando e às vezes a gente olha essa ideia de um movimento de empreendedorismo. Vamos falar de quê? Vamos falar de negócio? Vamos falar de business? Mas não. A gente fala de tanta coisa que também falamos de negócio e também falamos de business. Mas a gente acaba se conectando com outras pessoas, fazendo grandes amizades. É um movimento assim, muito bacana nesse sentido. As histórias são muito fantásticas. Tem histórias muito legais aqui, viu? Então a gente vai conhecer a tua, né? Vamos falar um pouquinho aí. Felipe, eu vou começar então te perguntando, cara, quem é você? Quem é o Felipe? Olha só, a pergunta, quem é o Felipe, né? Vamos lá.
carioca de Niterói, então para alguns dizem que não é carioca, é fluminense, né? Mas não, sou carioca. Há 33 anos, trabalho desde os 13. Gosto de dizer que sou empreendedor. E por que empreendedor? Empreendedor pode ser, Felipe, você é empresário, você tem empresa, você trabalha com alguma área específica. Cara, mas eu gosto de falar que sou empreendedor porque desde muito jovem sempre gostei de inventar coisas, fazer coisas novas, diferentes. E recordo assim, agora me lembrou, deu um estalo aqui, lembrei de uma história. Sempre me falar de empreendedorismo, a gente quer falar de negócio, né? Mas eu lembro que ainda na escola, no segundo grau, algo assim, eu cismei que eu queria fazer prova para ser piloto de caça. Só que eu não queria fazer sozinho, sacou? Então eu cismei de chamar todos os meus colegas da classe para fazer isso junto comigo. Então a gente fez um grupo de estudo, começamos a resolver prova e tal. Então assim, quando eu falo empreendedor, tem um pouco a ver com isso, sabe? De puxar as pessoas para você poder fazer algo que às vezes é maior do que você. Então assim, eu sou esse cara, sabe? Estou sempre provocando, que gosto de tratar assim, com as pessoas e contribuir com elas. Daí falando um pouquinho mais de mim, né? Tenho 2 filhos, amo meus filhos. Tenho alguns filhos do coração também, né? Que não são meus filhos de sangue, mas são filhos que a gente aprendeu na vida e aprendeu a cuidar na vida, né? Que eu trago comigo no coração, cuido deles. Alguns filhos têm quase a minha idade, mas a gente vai cuidando deles assim mesmo, né? São amigos que vão ficando. E... Cara, eu sou esse cara aí, cara. Sou um cara da paz, gosto de praia, e gosto muito de fazer novas amizades e estar sempre conectado com pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Cara, a Tamires falou ali que é fluminense. Não tem muito carioca. Fluminense. Pois é, cara. É mais ou menos uma aceita que dói menos. Mais ou menos isso. Felipe, teve uma frase que você falou aqui agora, cara, que chamou muito minha atenção. Que o empreendedor é aquele cara que faz algo maior que ele. O que é para você, o que significa para você, que simboliza para você esse algo maior do que você? O que é um algo maior do que você? Cara, vou nem entrar muito assim nas loucuras que eu costumo discutir com os amigos, mas vou dar uma palhinha. Eu sou um cara que eu gosto muito, é óbvio, né? Eu tô usando aqui exemplos, mas eu gosto muito de olhar para as estrelas, sabe? Eu ainda não tenho uma luneta, mas pretendo ter em breve. Mas de fato gosto. E gosto porque olhando para as estrelas eu consegui perceber que a gente pode ser tudo como às vezes a gente quer ser, que a gente quer se sentir, e ao mesmo tempo a gente pode não ser nada, né? A gente dependendo do ponto de vista que você está olhando, né? Você olha para o universo e você, caramba, perto do universo eu sou um grãozinho de nada. E às vezes eu quero ser muito para algumas pessoas ou para algumas situações. Então, assim, fazendo essa reflexão e esse paralelo, eu nasci... Tinha até uma música que brinca, né? Que a gente veio sem nada e um dia a gente vai partir sem nada. E eu penso muito sobre essa coisa de deixar algo, sabe? Então, assim, quando eu cheguei já tinha muitas coisas aqui, tinham muitas pessoas que influenciavam, seja a minha vida diretamente, como meus pais, a minha região onde eu moro, direto ou indiretamente, o país onde eu vivo, muitas pessoas deixaram um legado, e o planeta de uma forma geral. Então, eu gosto muito de refletir sobre essas coisas e quando eu penso em algo maior, é algo, cara, que a gente tem coisas que a gente pode falar sobre grana, o dinheiro vai lá e compra, mas tem coisas que se a gente fosse falar não tem preço, sabe? Então quando eu falo algo maior do que eu, pode ser algo que eu vou fazer de bom para alguém, que eu vou ajudar alguém. Às vezes, cara, é um start, é um bate-papo que a gente está tendo aqui e de repente você tem uma luz com algo que eu falei e aquilo mudou a tua vida ou te deu uma referência nova. Cara, isso definitivamente não tem preço, sabe? E às vezes você vê, é um bate-papo de 10, 20, 50 minutos que a gente vai fazer e que pode, de fato, influenciar alguém, ajudar positivamente alguém. Isso, para mim, é algo maior, sabe? Ajudar alguém que está, sei lá, numa depressão ou num momento ruim da vida e, às vezes, ela não tem um braço ali, amigo, para bater um papo. Às vezes, tem um papo, e aí, como é que você está? Então, acho que são coisas que, de fato, são maiores do que a gente, sabe? E a gente precisa sempre prestar atenção nelas. Eu gosto muito disso, de prestar atenção nessas coisas. A Tamires fez um comentário aí acima muito legal, cara. Falou que você é um grande incentivador de talentos. E no momento que você começa a incentivar talentos, né? Se ela estiver falando realmente por aí, se é exatamente isso, se você compra essa ideia, isso já é deixar algo, já acaba sendo fazer algo maior que você, né? Sim, sim, de alguma forma. Primeiro, obrigado, Tamires, aí pelo comentário de carinho, né?
Tamires é uma pessoa muito querida, muito especial. Cara, sim, na verdade eu posso dizer que eu fui influenciado dessa forma, sabe? Tem até, não sei quem foi que me disse isso, não sei se isso é um texto popular, mas a gente entrega o que a gente tem dentro da gente, né? E às vezes a gente julga os outros por uma atitude ruim, por algo negativo que a pessoa fez, e às vezes a gente não sabe o contexto daquilo ali, a gente não sabe o que aquela pessoa tem dentro dela que ela está entregando ali. Então, assim, isso que você falou para mim tem a ver com o seguinte, eu recebi e continuo recebendo e venho recebendo bastante coisas positivas, coisas boas, muitas delas aqui no movimento, eu venho aprendendo demais. Então isso, cara, eu ganhei, eu levei de graça, sabe, e gosto de compartilhar também, sabe, isso faz sentido para mim. Legal. Cara, tem um dos tubarões ali do Shark Tank, que eu não lembro exatamente quem é agora, eu realmente não vou conseguir lembrar, que ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que para você conhecer um empreendedor, você tem que conhecer a história dele de trás para frente. Saber quem ele é hoje, para depois você buscar a história dele. Então, eu vou te perguntar hoje, como empreendedor, quem é você hoje? O que você faz hoje? Quais são os seus números? Quais são os seus resultados hoje que você bate no peito e fala, cara, eu sou empreendedor. Independente de ser empresário ou não, independente da tua empresa, dá um resultado X ou não. Claro, se quiser falar disso aqui. Sim, mas com certeza. O que você legal. consegue impactar hoje? O que você pode dizer sobre isso? Legal a tua pergunta, e assim, isso leva a gente até para uma reflexão maior, né? Mas eu vou começar com uma frase, não é bem uma frase, eu sou péssimo em frases assim prontas, mas é uma lembrança que eu tenho do Steve Jobs, que ele fala que a gente nunca consegue olhar para frente, né, e ver o futuro, mas a gente consegue olhar para trás e ver o que fez com que a gente chegasse até onde a gente está. Né? É alguma coisa nesse sentido, é ligar os pontos. Ligar pontos, cara, genial. Foi uma palestra que ele deu na faculdade, né? Ele foi, não sei se é uma palestra, mas ele fez uma apresentação na faculdade, acho que foi em Harvard ou Stanford, alguma coisa assim. E ele falava assim, ele falava para os universitários, né, que, cara, você está se formando hoje, você não sabe se você vai ser bem sucedido ou se não vai, você não sabe se você vai ficar milionário ou se você vai daqui a pouco tombar, e você não sabe nem se você vai ficar vivo amanhã, né? Mas, cara, quando você chegar lá, você vai entender o porquê que você passou por aquilo tudo, né? Então, acredita no teu sonho, né? Então, faz o que você pode fazer hoje e faz acreditando no teu sonho. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, essa reflexão, eu costumo pensar que, bem, vamos falar de números que você falou, dos meus números, né? Eu não apontaria números diretos, assim, mas eu gosto de pensar o seguinte. A Nélia está falando aí que foi Stanford. Legal. Obrigado, Nélia. Então, assim, vamos lá. Eu nem sempre fui empresário, hoje eu sou empresário, tenho algumas empresas em algumas áreas de negócios diferentes, mas nem sempre fui empresário. Já trabalhei, já fui estagiário, já fui empregado CLT normal, já tive na base ali, já fui galgando, já fui coordenador, já fui gerente. Eu lembro que, por exemplo, uma época que eu ainda era funcionário, eu era gerente de uma rede, e tinha algumas pessoas que já trabalhavam para mim, mas eu nunca considerei que elas trabalhavam para mim. Eu sempre levei para mim que eles trabalhavam comigo, sabe? Aquela coisa de você se sentir mais do que o outro, sabe? Eu sempre achei isso muito ruim. E eu lembro que, cara, essa fase foi uma fase muito legal que eu tenho pessoas que são amigas minhas hoje dessa época, que eu trouxe de lá, né? Ou seja, poderiam ser um mero funcionário que eu tive, ele entrou, ele saiu, ele foi embora, mas a gente trouxe a pessoa, ficou no coração e está com a gente até hoje, é um amigo de verdade, assim, se eu ligar para ele agora, que ele vai me socorrer onde eu estiver. E pessoas que, cara, eu vejo hoje, até na carreira profissional e às vezes na vida pessoal também, vivendo um outro patamar de vida por uma coisa simples, como eu falei ainda agora, por um bate-papo que você sentou e fala assim, cara, não faz isso não, vai por aqui, vai por ali, ó, eu acho, e você vê que a pessoa te ouviu e aquilo fez diferença. Eu poderia não ter falado nada, eu poderia não estar ali, e hoje eu coleciono algumas pessoas assim, sabe, e eu sou muito grato por isso. E, cara, como empresário, eu posso te falar que a vida de empresário não é fácil, né? Então, cara, passamos pela crise, foram tempos muito difíceis, né? Pelo menos para o meu negócio, foram tempos muito difíceis. Para alguns dos meus negócios, na verdade, para não dizer todos, né? Foram tempos nebulosos. Muitos parceiros comerciais, muitos concorrentes sucumbiram, infelizmente.
porque foram tempos muito difíceis. E a gente, cara, ficou, vingou, e hoje a gente já vê um outro cenário. Então, assim, uma coisa que eu trago do mundo, eu trago da vida pessoal para o profissional e vice-versa, é a perseverança, né? É a resiliência. Então, cara, eu levo isso para a vida, e no mundo dos negócios foi isso, a vida pessoal também tem bastante disso. Então, assim, eu gosto de, por exemplo, na nossa... Aí você falou de como a gente influencia, né? Por exemplo, a gente teve aqui, pra gente, os últimos 3 anos, 4 anos foram muito negativos. Mas a gente se esforçou ao máximo, por exemplo, para manter o nosso quadro, a nossa equipe. Então, sempre, não por, vou pagar menos ou mais salário, porque a nossa equipe é nossa família, sabe? Eles fazem parte da gente. Eu até converso muito com eles sobre o seguinte, eu tenho a função cargo de diretor, mas isso não me faz maior ou menor que eles. Na verdade, nós somos um time, nós somos uma equipe. Então, assim, a minha função tem uma importância e a função de cada um aqui dentro tem uma importância. E isso eu levo para a vida, sabe? Então, eu acho que isso tem uma influência muito positiva na visão das pessoas, em como eles enxergam as coisas, sabe? Eu tento muito passar isso, de que nós somos iguais, sabe? Exercemos funções diferentes e que têm relevâncias, assim, substanciais dentro do negócio, né? Então, assim, trazer essas pessoas para a vida, para mim, é muito gratificante, sabe, Gustavo? De verdade. E é bacana você olhar isso, cara, que em todo mecanismo, se faltar um parafuso, aquele mecanismo já não funciona, né? Cara, eu vou dar um exemplo disso. A gente abre o escritório aqui às 8 horas. Então, assim, teve um dia que eu cheguei aqui, sei lá, 7 horas, 7h30, eu tento chegar um pouco mais cedo, às vezes consigo, às vezes não consigo. Mas esse dia, pontualmente, eu cheguei bem cedo, cheguei por volta das 7, aí comecei a fazer a minha rotina. Quando deu 8 horas, eu falei assim, bem, não vi ninguém no escritório, falei, vou descer, né, vou adiantar o trabalho, já abri a porta ali e tal. Cara, eu parei ali, deu 8h10, 8h20, 8h30, eu olhei para as paredes, o telefone começou a tocar, eu falei assim, gente, eu vou fechar e vou embora, porque não vou ficar aqui sozinho, sabe? Então, assim, cada um tem uma função muito importante aqui dentro, e reconhecer isso é importante, sabe? A gente não estaria aqui se fosse eu sozinho, sabe? Ou se fosse meu sócio sozinho. Então, as pessoas são muito importantes, são um elemento muito importante disso tudo aqui. Eu falei no começo aqui que eu ia te trazer problemas hoje. Eu ia te fazer pergunta para te trazer problema. E a próxima pergunta que eu quero te fazer, na verdade, a segunda pergunta que eu quero te fazer agora, vai ser uma pergunta para te trazer um grande problema. Mas antes disso, olha só como a gente cria um cenário aí de curiosidade na galera, né? Mas vamos lá. Essa pergunta é realmente para te dar um problema, mas antes disso eu queria que você contasse um pouquinho, cara, quem é o Felipe, o que você faz hoje, né? Que você fala, o meu negócio e tal, e a gente hoje está falando para empreendedores, e muita gente vai se ver em determinado momento na situação que você se viu, de ter uma crise pela frente, de ver concorrente fechar a porta, e para muita gente fala, cara, concorrente fechar a porta é bom, né? Não, cara, não é. Porque concorrente, quando fecha a porta, assusta. É bem isso. Né? Então, o que é o teu negócio hoje? Cara, então, eu abri a caixinha de perguntas ontem no meu Instagram, e eu não faço isso, não é rotina, mas ontem, por acaso, eu fiz, e veio uma pergunta mais ou menos sobre isso, sobre o que eu faço, né? Era algo assim, não lembro a pergunta pontualmente. E eu falei que, no meu caso, eu trabalho com vendas. Eu tenho alguns negócios, eu não tenho uma empresa só, eu tenho algumas empresas, mas sempre onde eu estou envolvido, tem que estar envolvido a parte de vendas e atendimento a cliente. Então, assim, isso é o que eu gosto de fazer. É até engraçado porque isso eu leio isso, embora assim, minha formação é técnica, eletrônica, computação, mas eu desde novo, ainda moleque, já leio sobre vendas, livros sobre vendas, eu sempre gostei disso. E até me identifiquei muito com esse movimento, que é a geração de valor. Quando eu ouvi o Flávio falar, e o Flávio é um cara que bate muito nessa ideia da venda, né? Qualquer negócio, não importa a área que for, se você não pensar em vendas, cara, você tá lascado. Então, assim, sempre que vem uma crise, cara, sempre que vem um problema, e a gente vive problemas o tempo inteiro, na verdade, a minha empresa, vamos lá, eu tenho alguns negócios, cara, eu tenho um negócio na área de engenharia, como eu falei, eu tenho minha formação técnica, eu tenho um negócio na área de engenharia, mas, cara, ao longo dos anos, e eu trabalho diretamente ligado à área comercial dessa empresa de engenharia, e por incrível que pareça, a empresa de engenharia tem uma área comercial, e a gente todo dia precisa vender, estruturar, etc.
Tem um cara, e a vida me permitiu conhecer pessoas que me fizeram entrar em outros negócios. Então, eu tenho um negócio também na área de marketing digital, focado em educação especificamente. E estou envolvido hoje num negócio focado na área de beleza, na área de gestão para salões de beleza, enfim. Em todas as áreas que eu estou envolvido, a gente tem assim, sempre esses pilares. A gente vai falar de vendas e de atendimento ao cliente. Vendas porque o negócio precisa acontecer, né? E atendimento ao cliente porque o cliente não fica, cara, se você não tiver um atendimento que seja... Cara, eu não posso nem... Hoje em dia você não pode nem falar razoável, né? Você tem que encantar o cara. Então, eu estou sempre ligado nessas duas áreas e são duas áreas que eu sou apaixonado, sabe? Teve até alguém aqui, a tela subiu, eu não vi quem, falando que eu sou sonhador. Isso é uma coisa que eu não sei, para mim já subiu aqui, eu não vi o nome. Mas, cara, tá aí uma coisa que realmente eu sou muito sonhador. Eu sempre encaro, eu converso isso com as pessoas, eu não entro em nenhum negócio se eu não estiver apaixonado pelo negócio, sacou? Se o negócio não fizer sentido para mim, eu tô fora, sacou? E não importa a grana, óbvio, todo mundo precisa de grana, seja para viver, seja para fazer as coisas que quer fazer, mas se eu não estiver apaixonado pelo negócio, cara, eu não entro, sacou? Pode ser vender latinha de refrigerante na praia, se eu estiver apaixonado, eu tô dentro. Pode ser um negócio de muitos milionários, se eu estiver apaixonado, eu tô dentro, sacou? Então o negócio para mim é assim, sabe? Eu toco meus negócios, todos eles assim. E venda é muito isso, né? Venda é vender de alguma forma sonhos, vender esse tipo de coisa. Eu sou apaixonado por isso, cara. Eu gosto muito, né, de conversar com as pessoas quando elas dizem que elas não gostam de vendas. Porque eu digo que existem dois tipos de pessoas. Existem as que amam vendas e as que não aprenderam a vender. Ninguém que aprendeu a vender não gosta de vendas, sabe? Porque... Na minha concepção, eu dei treinamento de vendas durante muito tempo e um conceito que eu sempre batia muito na tecla com o pessoal é que vendas é você ajudar o cliente a tomar uma decisão que vai ser boa para ele. É isso. E quando você tem isso muito claro, toda venda que você faz é uma ajuda que você dá ao cliente de alguma forma. Então, o que um vendedor faz? Entrega a solução, cara. Não tem ninguém no mundo que não goste de entregar a solução. Você vê que a pessoa chegou para você com um problema e saiu dali com uma solução, saiu de um encontro de 2 minutos com você melhor do que estava antes, isso já faz todo sentido, né? Eu gosto... Não tem ninguém que não gosta disso. Na verdade, o Fábio fala muitas coisas sobre isso, né? Mas eu vou citar, antes de falar do Fábio, eu vou falar do João Apolinário. Eu gosto de uma coisa que ele fala, eu já fui em alguns eventos que ele estava presente, tive oportunidade de conhecer. Ele fala uma coisa que é assim, o João Apolinário, e ele inclusive é um tubarão lá no Shark Tank, né? Ele fala uma coisa bacana que é o seguinte, o João ele fala, cara, eu não sou um bom vendedor. E eu me identifiquei muito com isso, assim. Eu não gosto de vender. Aí você fala assim, pô, como assim, né? O João Apolinário falar que não é um bom vendedor, que não gosta de vender, você vê o cara o tempo inteiro, a empresa dele é uma empresa multimilionária, que o foco na empresa dele é venda e venda direta, né? Mas o João ele fala o seguinte, cara, eu não sou um bom vendedor, eu sou um bom explicador. O cliente, ele entende o que eu expliquei para ele. Se aquilo fizer sentido para ele, ele toma uma decisão de compra. E como foi eu que ajudei ele a entender aquilo, ele tem assim uma simpatia muito grande, uma afinidade muito grande para fazer isso comigo, para fazer esse negócio comigo. Então eu foco muito em explicar para o cliente os benefícios do meu produto para ele, do meu serviço para ele, e não tentar empurrar um produto ou um serviço para ele. Então eu me identifiquei muito com isso, nesse sentido com o João, porque, assim, embora eu sempre li muito sobre vendas, desde garoto eu fiz isso, desde adolescente eu li sobre vendas, e eu sempre li sobre vendas porque eu nunca gostei de vendas. Eu até brinco com alguns amigos que eu não gosto de entrar numa loja, por exemplo, eu não sou um cara que se peço desconto. Então, quando fui casado ou quando estou namorando, eu sempre... A minha companheira é a pessoa que pede o desconto, porque eu sou um cara péssimo para esse tipo de coisa. Porque eu estou do outro lado às vezes, então eu entendo aquela mecânica, sabe? Então, assim, vender sempre foi uma coisa que eu nunca curti muito, então por isso eu sempre li a respeito e fui atrás de informação a respeito, porque eu não me sentia confortável. E até que isso passou a fazer sentido para mim quando eu entendi que eu, na verdade, não precisava convencer ninguém. Eu precisava mostrar o meu trabalho. Eu precisava acreditar no que eu faço
e mostrar para aquela pessoa o quanto eu acredito no que eu faço, o quão eu acredito que aquilo seria bom para ela. E se eu conseguir transmitir isso para ela, cara, naturalmente aquela venda ali tem a tendência a acontecer. Agora, se eu não conseguir fazer isso, então a gente tem um problema grave, né? Então, para mim, vendas é muito nesse caminho e é por isso que eu sou muito apaixonado por isso, sabe? Você vê, né? A gente está aqui falando, não é nada, mas já vai meia hora e falar sobre esse assunto é um assunto muito gostoso, sabe? Então, nos meus clientes falo sobre isso, é fantástico. Uma vez, eu estava conversando com um amigo que também gosta muito de vendas e ele falou, cara, sabe com o que eu comparo um vendedor? Com cupido. Cara, porque muito ele pega bom. um produto Muito bom. e pá, dá uma flechada no produto ou no serviço e depois dá uma flechada no cliente. Aí faz o produto e o cliente se apaixonarem. Isso é um vendedor. Minha cabeça fez assim na hora, sabe? Eu falei, cara, muito bom. Genial, colocação. Filipão, pra gente fechar, eu vou te fazer a pergunta que eu falei que ia te dar um problema. Vamos lá. A gente diz que todo empreendedor tem aquela picada, né, do bichinho do empreendedorismo. E isso normalmente fica muito claro pra gente o momento exato que isso aconteceu. Quando foi o seu, cara? Quando que você foi picado aí pelo bichinho do empreendedorismo? Quando que foi o seu day one aí como empreendedor? Cara, day one. Eu assisti o day one do Luciano Huck, eu acho, e ele fala muito, ele começa falando assim, cara, eu tive muitos day one. E eu também tenho esse sentimento, assim, sabe? Eu tive vários day one, assim. Mas eu sinto que tive vários day one como empreendedor, porque eu acho que sempre que eu enxergo uma oportunidade nova, para mim parece que é um day one, sabe? Eu estava ontem à noite jantando com um amigo, acho que até publiquei a foto ainda agora, a gente estava jantando ontem à noite, e aí ele veio com uma ideia, ele é cabeleireiro, e ele estava com uma ideia diferente para esse ramo, né, de salões, um negócio mais express e tal. E, cara, na hora dá um estalo. Opa, peraí, vamos falar. E aí, cara, aquilo para mim parece que abre um mundo novo, sabe? Então, assim, eu tive isso quando eu tinha, cara, 13 anos de idade, por exemplo, quando eu tive a oportunidade, eu te falei, minha formação é técnica e eu sou programador, fiz computação. Eu tive a oportunidade de desenvolver um software básico, pequenininho, que era um software de contas a pagar e receber. A pessoa fazia uma planilha e eu tive a oportunidade. Cara, aquilo para mim foi, isso aqui é um negócio, sabe? Isso eu vou ajudar alguém a resolver uma coisa. Então, para mim, isso... E eu tinha 13 anos, 14 anos, não lembro bem. Então, assim, eu tive muitos momentos assim, sabe? Quando eu tive a minha primeira empresa, assim, formalmente falando, né? Eu abri uma empresa que tinha um viés de segurança da informação, quando a segurança da informação não era ainda o que é hoje e tal. E aquilo para mim, cara, uau, calma aí, cara, isso aí pode chegar. Então eu vislumbro uma ideia e eu começo a sonhar com ela, sabe? Então, para mim, isso é como se eu estivesse nascendo naquele momento para aquele negócio ou para aquela coisa. Eu hoje estou vivendo um momento, por exemplo, com essa empresa, com esse negócio novo de eventos focado no mercado da beleza. Cara, isso tem pouco tempo, então eu estou sonhando isso todo dia ainda. E a gente conversa com os meus sócios e a gente fica, cara, pode fazer assim, pode ser assado. A gente discute coisas, por exemplo, estava falando hoje com um sócio, a gente estava fazendo uma comparação do que é o Rock in Rio, que é um evento de música, mas, cara, tem uma baita experiência. Quem vai lá já é fã do evento. Às vezes não é fã do músico que está tocando, mas é fã do evento, sabe? E a gente estava discutindo do contexto, né? Do contexto, daquela vivência ali. Então, assim, a gente estava discutindo como é que a gente poderia trazer essa pegada para o nosso evento. Então, assim, cara, todo projeto novo acaba virando um day one para mim, porque, cara, eu sou muito ligado à inovação. Então, eu gosto de trazer coisas novas o tempo inteiro. Então, isso para mim, cara, é tipo... Se você me convidar hoje para fazer algo diferente, algo relevante, eu vou começar a sonhar com aquilo e para mim vai nascer um mundo novo ali, sabe? Para mim é assim, funciona dessa forma. Pessoal, vocês têm noção, cara, do Legal. peso disso que o Felipe acabou de falar? Vocês têm noção dessa ideia de que cada projeto novo é um novo day one? Assim, eu não sei se vocês conseguiram pegar exatamente isso, mas o que o Felipe está falando mais ou menos eu tenho vida eterna. Essas coisas me ressuscitam, essas coisas me fazem nascer de novo.
sabe? É muito forte isso, cara. Cara, deixaram uma pergunta aqui, qual a opinião de vocês sobre cada vez menos persuasão, cada vez mais clareza de informação? Cara, legal. Gostei da frase. Legal. Interessante, interessantíssimo. Vou até já Felipe, pular responde aqui. essa, depois eu quero responder também, cara. Qual a tua opinião sobre isso, cara? Cara, então, já li bastante sobre vendas, né? E venda você sempre vai falar sobre persuasão. E eu acho que, assim, eu acredito numa coisa que é o seguinte, óbvio, né? Existem técnicas, existem coisas sobre esse assunto, não é um assunto irrelevante, mas eu acho que quando você acredita no teu produto de verdade, e aí tem até aquela questão assim, se você comprasse, tivesse a oportunidade de comprar o teu produto, você é um cara que compra o teu produto, usa o teu produto, cada vez menos você vai usar a persuasão ali. Né? Eu acredito muito nisso. Acho que não que não seja... porque às vezes também a persuasão ela é usada, a gente usa isso como de forma pejorativa. Né? Você usar a persuasão pode ser pejorativo. E não necessariamente. Na verdade, o Flávio até fala muito sobre isso, de você usar isso no sentido de ajudar o cliente ou a outra pessoa a ele mesmo entender o momento dele e decidir. Então, eu acho que deixar isso muito claro é muito importante. Então, assim, ele falou sobre clareza na informação. Eu acho que se você acredita no teu produto, o teu produto realmente é um produto bom, que vai fazer bem, né? Porque bom no sentido de vai fazer bem para o teu cliente, quanto mais clareza na informação, melhor. Ponto final. Eu acho que a gente acaba usando muita técnica de persuasão quando aquilo, de alguma forma, de repente você tem que maquiar alguma coisa, então aquilo ali, se você for muito claro, você vai deixar aquilo claro o suficiente para ele. Opa, peraí, isso não é tão bom assim. Então, se você acredita naquilo e que aquilo é realmente bom para o cliente, para o usuário, eu acho que clareza é sempre melhor, sabe? Eu penso dessa forma. Eu falei que eu queria responder isso também, porque, cara, isso aí pegou no meu calo. Porque eu sou fãzaço de persuasão, eu gosto muito de comunicação, de linguagem, gosto muito de copy, e tudo que eu estou escrevendo, tudo que eu estou fazendo tem um quê muito grande de persuasão ali o tempo todo. E eu não consigo ver uma diferença muito grande entre persuasão e clareza da informação. Por quê? Legal. A persuasão, quando bem feita, ela tem que ser ética. Perfeito. Então, eu acho que não teria uma diferença. Na verdade, não deveria haver essa diferença entre persuasão e clareza da informação. Os dois tinham que andar E uma coisa que você falou, que na verdade eu falei no final e você começou falando sobre isso, é de você ser ético, né? Então, assim, a persuasão não precisa ser pejorativa. É que nem o Flávio fala muito sobre você ser ambicioso, né? A ambição não precisa ser algo ruim, mas pode ser algo ruim. Então, a persuasão eu vejo de forma similar, sabe? A persuasão, ela não é ruim, mas ela pode ser ruim. Então, se você trabalha... Ela vira manipulação, ela tende a ser manipulação. Então, eu acho que a persuasão, eu estava até falando no final, que assim, ela pode ser algo que você ajude, através da persuasão, você ajude numa decisão que ele teria que tomar de alguma forma. Uhum. Então, assim, você pode usar até a persuasão para trazer mais clareza. A gente usa isso muito em textos de copy, né? De tentar mostrar ali um cenário que, de repente, descontextualizado, e o cara não ia conseguir conectar os pontos. E se você usar conectar ali alguns pontos, você vai ser persuasivo em alguns momentos, você vai dar um pouco mais de clareza naquilo ali. Eu penso dessa forma. É até legal, para responder essa questão aí do Brandão, né? Pensa no seguinte, eu gostei muito, muito mesmo dessa pergunta, né? Porque, para mim, não há nada mais persuasivo do que a verdade. Tá? Acho que nada no mundo é mais persuasivo do que a verdade. E aí pensa no seguinte, o cliente está com uma dor de cabeça. E você tem 2 remédios. Só que um custa 3 vezes mais. Só que ele é muito mais caro. Aí você vai usar a persuasão com o cliente para vender o mais caro? Pode até ser, mas se você estiver pensando em preço, você não está fazendo bem, você não está vendendo bem. Porque lembra, vender é ajudar o cliente a tomar uma decisão que vai ser boa para ele. Se você estiver trabalhando só o preço, né, que você quer dizer, né? Isso. Aí o cliente pode falar assim, eu vou comprar esse aqui então que é mais barato, esse remédio para dor de cabeça que é mais barato. E aí entra a persuasão, você vira para ele e fala assim, olha, realmente esse é mais barato, olha a verdade aí. Esse aqui é 3 vezes mais caro, porém, pensa no seguinte, é o preço da tua cura.
é o preço da tua melhora. E o que você precisa fazer imediatamente depois daqui? Um trabalho, ou estar com a família? Será que vai ter qualidade isso que você está fazendo? Será que você vai sair daqui economizando aqui 60%, na verdade, mas o preço que você está economizando aqui, será que não vai ser cobrado para você numa segunda situação? Aí o cara fala, eu vou levar o mais caro. Percebe que isso foi persuasão? Sim. Foi uma venda muito persuasiva. Só que você realmente tem que acreditar que aquilo é o melhor para o cliente. E você tirou ele da zona de conforto, ele fez ele refletir sobre aquele assunto. Exato. A persuasão E tem aí, muito a ver com o que vendeu foi a verdade. Verdade. É isso. É. E assim, eu gosto muito, acho que foi no Powerhouse do ano passado, ou retrasado, o Flávio ele tocou num assunto que foi, o tema foi vendas, e ele mostrava um pouquinho de como é que ele fazia como é que funciona. Algumas técnicas que ele usava, por exemplo, lá na equipe dele no WhatsApp, né? Uhum. E tinha muito disso, sabe? Porque ele chamava da técnica de fechar portas. Então ele usava a persuasão ali no começo de uma entrevista, no começo de uma reunião, para fechar as portas do cliente, ou seja, para caso o cliente fosse dar alguma desculpa lá no final sobre algo que era de fato uma desculpa, mas ele usava ali uma persuasão no começo para trazer o cara para aquele contexto, e no final, na verdade, o que ele estava fazendo era clareando as coisas. Ele chegava no final, ele sendo transparente com o cliente dele, com o entrevistado, e o entrevistado sendo transparente com ele. Vamos fazer negócio? Vamos fazer negócio. Não vamos fazer negócio? Não vamos fazer negócio. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Sim ou não. Durante a conversa aqui, Felipe, eu percebi que, quando eu te perguntei, né, qual o teu negócio, e você falou engenharia, tecnologia, só que todo o teu discurso mostra, cara, que o teu negócio são pessoas, né, cara? É esse contato, é o calor, né? Como tu percebi isso, cara? Esse discurso mais técnico, né, mais objetivo, e o discurso mais subjetivo de ter pessoas. Qual a importância desses dois pesos na balança para ti? Cara, vamos lá. Eu costumo até bater muito na tecla com a minha equipe que uma das coisas que a gente precisa fazer muito é aprender a traduzir. Traduzir? Como assim traduzir? A forma como eu falo... Em comunicação tem até um pouco isso, né? Tem até uma cadeira de comunicação que fala bastante sobre o transmissor, o receptor, etc. e tal, mas não entrando muito no mérito técnico, eu acredito muito nessa questão da tradução. Então, na minha empresa, por exemplo, de engenharia, é um nicho muito técnico, trabalha com engenharia elétrica, que envolve também eletrônica, que tem um pouco de automação. Então, assim, é um nicho muito, muito técnico. E a gente conversa com clientes que não são nesse mesmo nível. Então, de cara, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente precisa fazer essa tradução. Então, quando a gente vai fazer essa tradução, eu até converso muito com eles que é o seguinte, a tradução não está em como funciona aquele componente técnico. A tradução está, no nosso caso, em como é que a gente, como pessoas técnicas, nós, como pessoas que entendemos daquele assunto, conseguimos te ajudar, conseguimos resolver a tua vida ou complementar aí, enfim, o teu negócio com o que a gente faz. Então, a tradução está muito em cima disso. E aí eu dou um exemplo de um caso que quando eu fui gerente de tecnologia numa rede, era uma rede de automóveis. Eles vendiam automóveis, concessionária, né? Só que eles eram diversas lojas. E eu sempre dei o exemplo do seguinte: qual é a diferença de você ir, por exemplo, num mecânico da tua esquina e de você ir numa concessionária de carro? E a primeira resposta sempre não, porque, o mecânico é mais barato. A concessionária é que, é rica. E eles não entenderam a tradução aí. A tradução, na verdade, que eu vejo é o seguinte: quando você chegar no mecânico, você tem que falar mecanês, né? Você tem que entender o que ele está falando. Eu vou trocar aqui a rebimboca da parafuseta. Aí você fala, o que é a rebimboca da parafuseta, irmão? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não entendo nada disso. Quando você vai numa concessionária, na concessionária normalmente tem uma figura que chama o consultor técnico. E a figura do consultor técnico é justamente fazer essa tradução. É ir lá no mecânico e falar assim, cara, o que está aí? O mecânico, tem que trocar a arruela, a porca, a rebimboca e tal. E trazer para o cliente de uma forma, por exemplo, meu amigo, olha só, a gente já viu o sistema de freio está com problema. Então, assim, o sistema de freio pode vir a falhar em algum momento aqui, se você estiver na estrada, se você estiver descendo uma ladeira, e você pode ter uma complicação real.
Então você vê que ele não falou nada sobre peça, sobre nada muito tecnicamente. Então, eu acho que tem muito a ver com a tradução. Então, tradução, para mim, quando a gente vai falar de pessoas, e aí, quando você falou que o meu negócio tem muito a ver com pessoas, sempre são pessoas, sabe? Não importa o negócio. Então, se eu trabalho com engenharia, eu preciso traduzir engenharia para pessoas. Se eu trabalho com eventos de beleza, eu preciso traduzir aquilo que eu faço na beleza para as pessoas. Eu trabalho com marketing digital, eu preciso traduzir isso de alguma forma para pessoas. E pessoas são diferentes, sabe? Você que participa lá do comitê de gestores, do comitê, você viu o Edio mandou uma mensagem para a gente hoje, ele tocou num ponto muito interessante, que ele falou assim, pessoal, eventualmente vamos ter problemas, haverão conflitos, isso é normal porque nós somos pessoas e somos diferentes, e temos culturas, pensamentos diferentes, e a gente precisa aprender a traduzir isso, sabe? A traduzir o que você está querendo me dizer e eu tentar. E é por isso que eu sou muito apaixonado e encantado com as pessoas nesse sentido. Porque às vezes eu brigo contigo, mas quando eu paro para refletir, eu falo assim, mas por que ele fez isso? E aí se você começa a se colocar no lugar do outro, entender aquilo, cara, você até volta e pede desculpa porque você fala assim, pô, cara, no lugar dele eu faria pior, sacou? Então, assim, sempre é pessoa, sabe? Sempre é pessoas e sempre é para pessoas. Então não tem como não ser, sabe, sobre pessoas. Então, por isso é que, para mim, é primordial pensar sobre isso. Cara, é muito interessante você falar essa questão de comunicação, porque eu tenho uma rotina, né, bem cravadinha, assim, pela manhã, e a última tarefa do meu dia sempre é ir pra academia. E ontem eu comecei assim, ó, todo dia, na hora que eu estiver indo pra academia, eu vou gravar um insight que eu tive pela manhã. E aí eu faço isso com isso, e no de hoje eu estava falando justamente sobre essa questão da comunicação, do emissor até o receptor, né? E o tema foi o seguinte, você é mais responsável pelo que o outro entende do que como você fala, do que o como você fala, né? Verdade. E essa é a tradução que você falou aí, né? Porque às vezes, se você não traduz isso, você está sendo responsável só pelo que fala. E a tradução Verdade. faz você responsável pelo que o outro entende. Fantástico, cara. Uma Fantástico, aula fantástico. que você deu aí pra gente, cara. Cara, uma coisa legal aqui, vou até aproveitar, não sei em que momento a gente está de tempo, mas uma coisa que eu estou percebendo legal nesse nosso bate-papo aqui, e aí até falando um pouquinho das embaixadas, é que a gente, assim, eu estou acompanhando aqui a quantidade de pessoas que entram, que saem, a média que a gente tem aqui junto com a gente, né, no tempo real, e é mais ou menos a média de uma embaixada, né, se você observar. A gente faz uma reunião, a gente troca umas ideias, as pessoas trazem os insights. A embaixada é muito isso também, né? Essa troca, né? E você vê que o online ser de alguma forma, começar de alguma forma assim, também está sendo muito legal, muito bacana. Legal. Filipão, nosso tempo está chegando ao fim, cara. Para a gente não ficar com o assunto cortado aqui, eu queria pedir para você fazer uma previsão para a gente. Jogar um pouquinho aí, sei lá, de búzios de tarô, fazer uma bola de cristal, eu não sei. Mas como a gente está falando para empreendedores, cara, eu queria que vocês anunciassem, que você anunciasse para eles que eles vão enfrentar. Que eles vão o quê? O desafio. O que eles vão enfrentar. O desafio que, como empreendedores, sim ou sim, eles vão ter aí pela frente em algum momento. E a tua dica para os caras saírem disso, para os caras passarem por esse momento. Consegue mandar isso aí pra gente? Vamos lá. Desafio, desafiador você, hein? Muito bom. Eu falei que ia te dar problema. Não, mas muito bom. É uma questão muito bacana. Cara, não tem como não falar de venda, né? Cada dia mais é desafiador vender no mercado atual. E aí, quando a gente fala desafiador na questão de venda, a gente sempre tem que pensar no digital, né? Nesse mundo novo digital. Se a gente for imaginar, eu estava conversando com quem hoje? Com alguém antes de você, eu fiz algumas calls antes da gente estar batendo esse papo aqui, e lembrei com quem, foi com o Marcos, a gente estava falando sobre, olha só como é que é, né? Estava falando justamente sobre uma nova possibilidade de negócio, de um software e tal, e aí... Um novo Day One, né? Uma possibilidade de um novo Day One. E aí ele começou a falar assim, não, porque eu tenho um amigo que eu já tinha conversado sobre isso, e ele está há 15 anos que ele desenvolve na web. Eu falei assim, não, para tudo. Para tudo porque, cara, tudo bem, eu sou um cara novo, tenho 33 anos,
Mas quando eu era jovem, não tinha internet ainda. Estava começando, sabe? Então, olhar para trás e falar assim, não, cara, a internet tem 20 e poucos anos e tem gente que tem 15 anos de experiência nisso, você fica até meio assustado, né? Então, assim, eu vejo muito hoje, assim, empresas que já estão fracassando, já estão fechando, muitas que já foram e muitas que estão nesse caminho que não estão olhando para isso, não estão olhando para o digital. E algumas, assim, o que eu vejo de perigoso e que eu vejo de muito desafiador é o seguinte, parece que por conta do Instagram, por conta do Facebook, o digital ficou muito fácil, né? Vamos fazer Instagram, posta umas fotos e tal. E, cara, isso cada dia fica mais complexo, na verdade, né? Então, assim, isso não deve ser um assunto ignorado, né, pelos empresários, pelos empreendedores de uma forma geral, nem pelos profissionais de uma forma geral, né, seja CLT ou profissional liberal. Isso não pode ser ignorado de forma alguma. E cada vez mais a gente tem que imaginar o seguinte, nós como empreendedores precisamos entender um pouco sobre isso, mas nós também não vamos dominar isso tudo. A gente também vai ter que chamar gente boa para dentro da equipe para poder tocar isso junto com você. Então, assim, vou até falar uma experiência minha, por exemplo. Eu hoje tenho um negócio de marketing digital que surgiu para mim nessa demanda. Eu tenho essa empresa de engenharia que, na verdade, foi fundada pelo meu pai, tem 30 anos o negócio, e a gente entendeu que em algum momento do negócio a gente precisava, caramba, ir para o digital. E como é que eu faço isso sozinho? Então a gente começou montando a equipe, aquilo ali começou a crescer, e dentro do nosso próprio negócio, aquilo virou um outro negócio. Quase que um negócio à parte que atende a gente. Mas assim, eu não fiz isso sozinho. Eu precisei trazer gente boa para dentro e trazer gente de fora também. Ou seja, a gente não tem só pessoal interno, tem pessoal também que a gente terceiriza. Então, assim, isso é um tema que é um desafio cada vez mais. A gente não pode ignorar de jeito nenhum. E a gente também não vai fazer isso sozinho. Então, para mim, isso é muito latente, sabe? Cada dia mais. Então, o problema que eles vão ter vai ser essa questão da mudança, seria isso? Resumindo aí, o problema é que você vê que todo empreendedor vai ter em algum momento. Eu não diria mudança, Gustavo. Eu não diria mudança, propriamente dito. Para você ver que eu estou metido em tanta coisa que, assim, eu achava que o digital, tempo atrás, que digital era digital e ponto. E de um tempo para cá eu descobri que, na verdade, cara, é o que a gente estava falando, são pessoas, né? Então, assim, o digital é uma ferramenta. Assim como no passado você tinha outdoor no ônibus, você tinha outdoor na plataforma, e isso hoje quase não é usado, ou é muito pouco usado, como no passado a televisão é o grande exponente, o grande, né, indústria massiva de publicidade, marketing, etc., e tudo isso era ferramenta. Não adianta você achar que vai para o digital se você não tem um produto, se você não conecta com as pessoas, se você de fato não fala com aquelas pessoas. Então o digital é uma ferramenta que não pode ser ignorada. Mas jamais você vai, eu vou criar um negócio que ele é digital. Cara, tu vai ter que ter um produto, tu vai ter que entregar um serviço. O digital ele vai ser sempre uma ferramenta, um meio, né? De você continuar chegando em quem? Nas pessoas. Então você continua precisando pensar num produto de qualidade, num serviço de qualidade, num atendimento, nas pessoas que você vai atender, e vai estar sempre pensando em como é que você vai entregar isso para as pessoas. Então, o desafio que eu falei sobre o seu digital, que a gente não pode ignorar, é como as pessoas estão hoje usando o digital e como é que a gente chega nelas através do digital. E isso não pode ser ignorado, de forma alguma. Esse, para mim, é um desafio grande. Não é tão fácil quanto parece, né, cara? Não é tão fácil quanto parece, exatamente. Não é tão fácil quanto parece. Então, o desafio que a deixa que fica é não ignorem isso e busquem ajuda, né? Eu até publiquei uma coisa esses dias no meu Instagram que foi mais ou menos assim: não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você observar, todas as faixas que a Anitta lança, e a Anitta lança música todo mês, tem uma frasezinha na música assim: música tal, feature fulaninho. Ela sempre faz música em parceria. E ela é o que é, né? Uma estrela, mundialmente conhecida agora. Então, assim, não tenha medo de pedir ajuda. Não sei, cara, vou lá, peço ajuda. Hoje eu estava escutando, cara, um podcast, vou fazer até uma propaganda dos caras aqui, né? Não que eles precisem, mas o podcast Like a Boss, né? E estava fazendo uma entrevista com esqueci o nome dele, cara, o fundador do Neon, do Banco Neon. Banco Neon. E o cara mandou uma... bancário de 26 anos, né? 26 anos, cara. E o cara mandou uma ali que eu mandei na hora o link lá no nosso grupo. Foi, eu vi. Falei, cara, escutem isso. Que o cara, ele falou, olha,
eu contrato pessoas melhores que eu. Essa é a grande sacada. Eu só contrato quem é melhor do que eu. Porque eu não quero contratar as pessoas que não são melhores do que eu aqui, né? Verdade. Então, Filipão, nosso tempo bateu aqui, cara. Brigadaço pela aula que você deu aí pra gente. Muito legal conhecer um pouco mais do Felipe aí. E, cara, fantástico aí tudo que você falou. Minha cabeça já tava mil aqui por uma reunião que eu tinha feito antes. E algumas coisas que você falou aqui eu fui anotando. E, cara, tem muita coisa pra refletir aí. E eu deixo esse conselho pra galera também. Show. Se vocês não pegaram nada daqui, cara, assiste de novo. A gente vai deixar gravado, assiste de novo, porque o Felipe mandou algumas pérolas geniais aí, cara. Ele mandou alguns diamantes aí que... Alguns brutos, né, que vocês vão ter que lapidar, e alguns já lapidados para vocês. Então, Legal. Filipão, brigadão aí, cara. Cara, eu deixo aqui uma consideração final. Pessoal, isso aqui foi um bate-papo, uma live das Embaixadas GV. A gente faz isso toda semana, né? Todas as quintas-feiras, às 9h30. Esse é o propósito. Isso aqui é um pedacinho do que é as Embaixadas GV, né? Isso aqui que está no Brasil inteiro, em todo canto do Brasil, tem uma Embaixada GV, é um grupo de empreendedores falando sobre empreendedorismo, trazendo essa pegada que a gente teve aqui entre eu e o Gustavo para 9, 10 pessoas. Então, assim, é um ambiente muito bacana. Incentivo vocês a entrarem, além do acompanhar o nosso perfil, entrarem no site, né, embaixadagv.app, e procurar uma embaixada perto de você, conhecer a galera, fazer parte. Além de muito conhecimento, tem muito network. Cara, para mim, esses últimos anos na embaixada têm sido fantásticos. Então, eu convido todo mundo que está aqui a também fazer parte desse movimento, que é um movimento que vai te ajudar e, cara, e com certeza você também tem muito para ajudar e contribuir com o outro. Tá bom? Beijo grande para todo mundo que está aí. Gustavo, obrigado de coração por esse tempo que a gente está junto aí. E esse é só o começo. Estamos juntos, é só o começo. Pessoal, quem quiser pode mandar uma mensagem aqui pro Instagram mesmo, que depois a gente entra em contato aí e fala da embaixada mais próxima de vocês. E se não tiver, a gente cria. Muito bom. Beleza? A gente cria a solução. Beleza? Filipão, até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. E até quinta-feira que vem, 9h30. Beleza? Até mais. Forte abraço.